nós estamos num lugar simpático, que é um ponto de encontro de gente também muito interessante, uma faixa etária, diria que adultos jovens, que aqui se encontram várias vezes e com os quais me cruzo quase todos os dias. E gosto porque há uma empatia, ao passar para a igreja, há uma empatia com este grupo, do qual o Alexandre faz parte, e há uma certa empatia, digamos, não só na saudação que fazemos mutuamente, mas também, não sei, há algo de que, na verdade, nos mostra que há uma certa cumplicidade, se calhar um saber entender a vida. E por isso mesmo, certamente que sabem que a Igreja está numa situação de sínodo. O Papa Francisco pede à Igreja, pede-nos a todos nós cristãos que ouçamos todos sem exceção. É engraçado que a palavra sínodo significa simultaneamente, em conjunto, odos significa caminhar. Portanto, estamos a fazer um caminho em conjunto, escutando todos. Não apenas aqueles que já estão dentro da Igreja, mas aqueles também que, por algumas razões, estão no chamado pátio dos gentios. Eu fiz aqui uma rasteira Já. Passei aqui uma rasteira ao Alexandre. Peguei no inquérito e disse: Alexandre, está aqui o inquérito, o Papa Francisco pede, tu responde. É interessante que o Alexandre respondeu e as suas respostas fizeram-me pensar muito, porque elas vão chegar à Diocese de Lamego, vão chegar à Conferência Episcopal e vão chegar a Roma. O que parece esta provocação? Bem, eu não quero ter problemas nenhuns, não é? Será absoluto que não vais ter problemas. Estou a brincar. Primeiro agradecer o convite, acho que é demonstrador de coragem. Não é todos os dias que a Igreja se predispõe a ouvir quem não faz parte dela, e quando eu digo não faço parte dela, estou a falar até no nível de crença, não é? Portanto, na assunção daquilo que é ser católico, mas também de construir este diálogo que me parece tão necessário. Nós já falámos disto algumas vezes, não é? Este diálogo necessário, não só para a Igreja, mas para também os setores que não fazem parte da Igreja e que querem conversar com a Igreja. E eu, por vários motivos, não estou na Igreja, mas tenho um profundo respeito pelo papel fundamental. Eu notei isso nas tuas respostas. Sim, acho que não há muito... Quer dizer, nós somos sempre reflexo da sociedade onde crescemos, não é? E, portanto, eu próprio, acreditando ou acreditando menos, sou, portanto, um produto de um país, de uma educação, de um país, de uma sociedade com uma matriz judaico-cristã e que, portanto, se reflete naturalmente em mim. No entanto, o respeito que a Igreja me conquistou não foi necessariamente só pela educação ou pela impressão dessa característica judaico-cristã. Foi sobretudo pelas pessoas com quem me fui cruzando ao longo da vida, assumidamente católicas, assumidamente cristãs, mas que nunca abdicaram também do seu sentido transformador do mundo. E eu aí encontro muitas pontes entre mim e a Igreja. Eu acho que, se calhar, eventualmente, por isso as respostas ao tal inquérito, que poderia ser uma provocação, mas que encarei com muita satisfação, as tais respostas demonstram esse respeito. Quer dizer, não vejo por que não o demonstrar também. E por falar em provocações, já agradeci o convite, não é? Acho que demonstra muita coragem da parte da Igreja enquanto instituição, não só manter estes diálogos, mas manter estes diálogos de forma pública. Porque, na verdade, a Igreja está-se a expor. Mas eu acho que tão mais forte será quanto mais exposta também estiver, não só aos crentes, mas também ao pátio dos gentios, onde eventualmente eu estarei. Mas sabes que, neste momento, com este inquérito, aliás, no Vaticano II, a Igreja procurou ouvir-se ela própria, entendes? No espaço, digamos, do encontro dos bispos do mundo inteiro, e agora o Papa Francisco foi muito mais longe, não é? Queremos ouvir o que os outros pensam de nós, para descobrirmos qual é o nosso lugar, ou qual deve ser o nosso lugar. Como é que nós devemos responder, como Igreja que somos, a este tempo, aos problemas dos homens deste tempo. E eles parecem que há algumas questões... Sim, eu acho que essa coragem tem sido manifestamente expressa pelo Papa. Acho que é um homem de coragem. Tu admiras junto do Papa Francisco, eu reparei. Admiro, porque acho que contrapõe tudo aquilo que a Igreja foi acusada durante muitas décadas.
era fechar-se sobre si própria, não estar particularmente aberta às mudanças que acontecem à sua volta, sejam elas de que ordem for, social, económica, política, cultural, até científica, e eu acho que o Papa assume esta postura. Eu não lhe chamaria de ruptura, porque não sei se é de ruptura com o pensamento cristão, não me parece que o seja. Eventualmente ruptura com alguma liderança da Igreja. Alguns nichos. Porque de fora nem sequer soa a ruptura, nem sequer cheira a ruptura, nem sequer parece ruptura. Mas há esta abertura e parece-me que é um elemento novo. E esse elemento novo tem que ser valorizado e, portanto, qualquer homem que tenha, imagino também essa capacidade, tem a ver com capacidade, essa entrega, essa disposição de chegar e conseguir exercer a tarefa, que deve ser uma tarefa enormíssima de ser o Santo Pontífice, não é? O Papa, ter esta abertura e conseguir liderar com esta leveza, mas com conteúdo, não é uma leveza de conteúdo, é uma leveza de espírito. Parece-me absolutamente extraordinário, portanto eu tenho que naturalmente ser... Sim, repara que também é uma provocação à própria Igreja, é um desafio que o Papa faz à Igreja. Certo, mas há outra forma de crescermos, não é? Sem nos desafiarmos, sem colocarmos tudo aquilo que... Desafio enquanto nos faz pensar, nos faz agir e faz, digamos, recriar uma presença nova, uma presença aberta, de escuta, que é muito importante. A Igreja tem que escutar. Hoje mais do que nunca, o papel da Igreja é escutar os problemas da humanidade e propor, nunca impor, sempre propor. Sim, eu acho que isso até está correlacionado com um aspecto que eu acho que a Igreja pode naturalmente não ter abdicado de forma leve, mas tem a ver com a sua aparente perda de influência, portanto, a secularização em alguns setores. Eu acho que isso é uma oportunidade para a própria Igreja. Eu acho que a Igreja não estar diretamente imiscuída naquilo que é o poder político ou no poder económico é uma oportunidade para a Igreja. Essa perda de influência da Igreja é uma oportunidade para a Igreja se recontactar com as suas bases. Encontrar a sua identidade. Reencontrar, talvez... Sim, reencontrar, disseste muito bem, reencontrar a sua própria identidade a partir das origens. Não é? Porque quer dizer que a Igreja é feita por homens, por mim, por ti, por ti não, portanto, também, que se calhar vai precisar, não sei. Mas repara que, digamos que a Igreja atravessa a história da humanidade. Também se cola um bocado, às vezes. E é um reflexo dos próprios homens que a constroem. Nós não somos homens perfeitos, nem os da Igreja, nem os da política, nem os da escrita. Eu penso que o Papa Francisco teve esta coragem de nos dizer assim, vamos às raízes, vamos às nascentes, vamos lá buscar. Eu acho que isso tem que ser de louvar. Olhar para a Igreja como uma força transformadora que assente no humanismo e que deixa aquilo que é um mundo, se calhar, que não interessa neste momento a quase ninguém, que é o da política, da promiscuidade. E, portanto, esse não é o papel da Igreja. Eu acho que a Igreja tem que encarar com essa leveza que o Papa assumiu, a perda de influência em alguns setores da sociedade, mas encará-la como positiva, como uma oportunidade de trazer uma mensagem que é a sua mensagem. E já agora, por bocado não terminei, eu trouxe-te duas provocações, portanto simpáticas, que são os meus 2 primeiros livros. Porquê? Mas eu faço o contexto para não parecer autopromoção. Certo. Mas porque é exatamente a visão, até aos meus 33 anos, de algum ateísmo convicto, mas sempre com, e já falámos também sobre isso, sempre com alguma carga poética sobre o misticismo e sobre a questão do porquê, não é? Da questão do porquê. Mas então entregar-te isto porquê? Este é o meu primeiro livro, que é A Aparição Segunda Memória, que é isto. Eu creio que se calhar nas primeiras páginas vais encontrar uma provocação maior do que vais entendê-la depois conforme fores lendo, porque é uma história alternativa à história portuguesa do século XX, nomeadamente. Olha, na altura em que ainda éramos nós que descobríamos segredos da Rússia e não que a Rússia descobria segredos de nós. Ainda é desse tempo, portanto, relacionado com as aparições de Fátima, que põe Deus no centro da trama com um objetivo, de tentar perceber como é que, da perspectiva de um ateu, naturalmente, como é que é Deus aos olhos de quem se manifesta e de quem o sente e de quem o vive. E é uma pergunta também que te faço já, mas depois responder-me-ás, que é, eu acho que há uma parte interessante, que é a concepção de Deus aos olhos de cada um. E, portanto, eu assumo aqui uma série de tarefas ficcionadas, naturalmente, em que Deus, quando se manifesta fisicamente a uma pessoa ou a várias pessoas ao mesmo tempo,
cada pessoa vê, portanto, é uma metáfora, porque vê fisicamente de forma diferente, ou seja, tem características físicas diferentes, mas é uma metáfora ou uma analogia para o facto da concepção de Deus ser diferente aos olhos de cada um. E, portanto, depois se me pudesse responder sobre a tua própria concepção de Deus, acho que seria interessante. E o segundo, que é o quadro vermelho de Jericó, portanto, é um contexto literário diferente, tem a ver com uma história mais politizada, mas que tem uma personagem central, que é um padre. E que é um padre, neste livro em particular, que desafia a própria Igreja no sentido, e até no sentido histórico, daquilo que é, por exemplo, o contexto histórico português, da própria resistência ao fascismo, em que há pessoas que não sabem, porque, infelizmente, os tais nichos da Igreja à altura estavam desalinhados com aquilo que deveriam estar, mas que há uma força de católicos, de muitos católicos, que se opuseram ferozmente ao regime salazarista. E este padre personifica esses milhares de católicos que se opuseram ferozmente, portanto, a qualquer tipo de ditadura. E é por essa razão, por esses dois exemplos, que eu quero oferecer, e como provocação também, estes dois livros, porque são os dois, aliás, Jericó é um nome bíblico com muita carga, não é? Já tinha dito isso. Sim. E é giro quando eu te digo, com a boca cheia, que sou um ateu profundo convicto, mas todos os meus livros, inclusivamente o terceiro, que já tiveste a oportunidade de ler, eu não consigo fugir muito à carga bíblica, à mensagem bíblica. Porque há coisas absolutamente extraordinárias. Sem dúvida que na tua escrita está subjacente uma certa sensibilidade, há um bocadinho falaste na palavra exata, mística, que eu admiro. Depois falamos daqui um bocadinho acerca de ti próprio. É engraçado que eu este livro já o tenho, já me ofereceste, e por acaso, há pouco, eu li aqui no prefácio, não sei quem escreveu o prefácio deste teu livro. Este foi Não, desculpa, é este o primeiro. Este não tem prefácio, este tem uma introdução. Uma introdução. Na tua introdução, é interessante, tens-me aqui uma afirmação que gostaria de dizer assim aqui. Não, desculpa, estou aqui baralhado. Onde é que está? Está aqui. A própria religião, depois de séculos no centro do poder e da decisão, atravessa uma crise sem precedentes, que resulta de novas teorias científicas e políticas. Não obstante, é importante, continua a ser um pilar da sociedade e um recurso último ao desespero e tristeza profunda. Olha, tu relatas aqui aquilo que deve ser a Igreja, na verdade, hoje. A Igreja tem que chorar com aqueles que choram. Estamos neste momento numa situação muito difícil. E a Igreja não pode estar indiferente. E aquilo que o Papa Francisco nos tem ensinado é isto. Não podemos deixar nos deixar sensibilizar com a dor dos outros. Com a injustiça, não é? Com a injustiça, com aquilo tudo que provoca a dor. Não é? Provoca a dor. Ai de nós, diz o Papa Francisco, quando perdemos a sensibilidade. Eu penso que atravessamos um momento difícil na história da humanidade porque estamos a perder o sentido da sensibilidade. Não somos sensíveis. Sim, secundarizarmos o papel da sensibilidade, das emoções, do humanismo, dos afetos, até secundarizarmos a raiva que sentimos quando olhamos a injustiça. É verdade. E não tem que ser secundarizada, tem que ser instrumentalizada. Temos que a usar, temos que a domar, para que não passemos por aqui sem qualquer rastro do que nos incomodar. Para que nas narrativas do Evangelho, o encontro que Jesus tem com os doentes, com aqueles que vão à sua procura, é sempre uma relação muito próxima. E Jesus toca as pessoas. Hoje estamos em tempo de pandemia, temos medo de nos tocar, mas Jesus não teve medo de tocar os leprosos, não teve medo de tocar aqueles que eram os marginalizados, quer dizer. E a Igreja não pode ter medo hoje de tocar esta gente, que é colocada num plano inferior. Sim, não deve ter esse medo. A beleza do Evangelho está aqui, é a Igreja que desce. Como se deve opor ferozmente à subversão desses conceitos. Sem dúvida. Tudo aquilo que, na verdade, é obstáculo a que este encontro com o homem que sofre, com a humanidade sofrida, com a humanidade que chora. Portanto, nós cristãos temos que acordar e é este o caminho, não é? Olha, já agora, quando é que tu te sentes mais próximo da Igreja?
Eu acho que é mais ou menos aquilo que nós acabámos de dizer. Quando a Igreja faz esta reconexão com o humanismo e com a sua vertente profundamente humanista, e a história de Jesus Cristo é um exemplo de humanismo, não é? Quase a acessão da palavra humanismo pode ser apresentada na vida de Jesus Cristo. Eu creio que me sinto perto da Igreja sempre que a Igreja se reconecta profundamente com a sua entidade humanista e aí estou próximo. Eu acho que há essas pontes entre mim próprio, entre também as minhas convicções políticas que não são dissociáveis daquilo que eu sou, não é? Daquilo que eu defendo e da forma como eu penso, ou o contrário, a forma como eu penso acabou por se caracterizar na minha concepção política sobre o mundo e sobre a visão do mundo e, portanto, não estando dissociado, sempre que estas pontes, que sempre existiram, estas pontes que sempre existiram, nos alertam que estão lá, portanto, quando alguém nos faz sinal, olha que as pontes estão aqui, eu sinto-me relativamente próximo da Igreja, naturalmente. Isto de uma perspectiva quase institucional, porque da perspectiva pessoal, era como tu dizias, sempre que passas aqui à frente, eu estou profundamente próximo das pessoas da Igreja. E a amizade também promove essa proximidade, não é? Da mesma forma que tu não te dissocias do que fazes e da tua intervenção na Igreja Católica, não é? Exatamente. E eu acho que temos que assumir isso, também não há mal nenhum. Aliás, acho que é errado, nem devemos ter medo. E é errado é quando fazemos o contrário, não é? Pronto, independentemente de políticas... Exato. Independentemente de ele ser comunista, eu sou amigo dele. Eu sou muito mais amigo dele do que por ele ser quem é. Não é por ser comunista, mas ele também é comunista. E eu quando digo mesmo sobre ti, eu sou muito teu amigo, mas também és padre. Portanto, eu não sou amigo do José Abrinhosa quando ele não é padre. Não, eu sou sempre amigo do José Abrinhosa. E, portanto, acho que devemos assumir isso. São elementos caracterizadores de nós próprios. E nós próprios também ajudámos a caracterizar as funções. Eu queria sublinhar um aspecto que me parece importante neste momento da nossa conversa. É que, para além do humanismo, a Igreja não pode ficar apenas com uma mera filantropia, sabes? Concordo. Porque aquilo que Cristo nos pediu foi amai-vos como eu vos amei. Quer dizer, é um amor sem limites. É um amor que não tem, diria, um código estabelecido. Mas o amor aberto a tudo. A tudo, até à cruz, até à morte. E acho que a beleza do cristianismo, enquanto próxima da humanidade, é sem dúvida é o Cristo crucificado. Eu acho que a cruz com aquele Cristo de braços abertos, diria que é a forma mais eloquente que Deus nos manifestou até onde vai o amor. E o amor que nós temos de ter para com os outros. E a minha perspectiva exatamente dessa imagem da crucificação será o quão estamos dispostos a abdicar do que somos, do que temos, para que possamos transformar o mundo e as pessoas que vivem nesse mundo. Eu acho que isso é um grande desafio da Igreja, porque não estamos a falar de outros assuntos, senão também assumiria que seriam de organizações partidárias e por aí fora, mas é um grande desafio da Igreja tentar perceber como é que esta questão de dar aos outros de forma incondicional e amar os outros de forma incondicional, trazemos para as novas gerações. Ou seja, como é que quebra o individualismo? Sim. Porque eu até posso ter eu vou dar um exemplo, eu não sei se é um exemplo estúpido, mas eu até posso ter uma catequese cheia de miúdos, ou um grupo de jovens cheio de miúdos, que é bom, mas que se não os conseguirmos transformar dentro daquilo, ou vocês dentro daquilo que são os valores da cristandade e essa entrega absoluta e o quão dispostos estamos a abdicar de nós mesmos para transformar a vida dos outros, como é que o faremos, não é? Ou como é que a Igreja o fará de trazer e transportar aquilo que dizes para as novas gerações que se vão aproximando ou reaproximando da Igreja, não é? Mas é interessante que no trabalho com os jovens, sabes que estou um bocadinho ligado a esse trabalho, noto que eles são muito sensíveis, por exemplo, a ações de voluntariado. São muito sensíveis e gostam. Visitar os doentes, vamos fazer isto, fazer aquilo. E, se calhar, a Igreja, nós não estamos, às vezes, muito atentos a estas provocações dos jovens e somos capazes de estarmos mais preocupados em inseri-los imediatamente dentro de uma estrutura um pouco mais fechada, sem lhes abrir horizontes que façam sentir que ser cristão é passar daqui para ali. Sim.
Sim, e de pôr as suas potenciais, as suas próprias capacidades em favor de si próprio e em favor da Igreja. Sim, é que a fé não é mero acreditar, a fé é o acreditar em ação. Entendes? Porque às vezes assim, eu sou cristão, tenho a minha fé. O que me importa é ter a minha fé, se a minha vida, uma vida, digamos, de ausências. O meu contributo não existe. Aí está. Uma vida de ausências em relação aos outros, aos problemas do mundo. Eu chamaria trabalho de militância. É uma outra provocação, mas é um trabalho de militância. Repara, há uma festa na igreja, a Solenidade de Cristo Rei, onde já há muitos anos se evidencia este aspecto da militância da igreja em favor do anúncio e de um Cristo que quer agir e atuar no mundo e que precisa de mim e de ti também. Aliás, Cristo não exclui. Repara, os homens de boa vontade são todos os homens que assumem na vida ações, digamos, humanistas também, mas ações que vão na defesa da dignidade da pessoa humana. Sim, naturalmente. São os homens de boa vontade. Os tais pontos, não é? São os tais pontos. Ou como tu dirias quando me assinas livros que muito gentilmente me ofereces, Deus encontra várias formas para falar através de nós, não é? Sem dúvida, sem dúvida é. E cada um de nós tem a sua própria história. Cada um de nós tem a sua própria história de como é que encontrou Deus e como é que se encontra com Deus. Talvez, pronto, sou padre e tenho a minha própria história, se calhar diferente da tua, mas no fundo, eu até te vou dizer uma coisa. Eu quando leio os teus livros, aliás, eu gostaria que falasses um pouco de ti como também o biólogo, o historiador, o político, mas encontro às vezes, já há pouco referiste, encontro nos teus livros laivos de um certo misticismo de alguém que tem ali, digamos, um substrato do Evangelho. És capaz de me dar conta? Eu dou conta. Mas eu noto. Eu ia dizer o problema, não é um problema. Eu dou conta. Eu quando dizia há pouco que achava que esta conversa aqui, de forma pública, portanto nós teríamos esta conversa em qualquer circunstância, mas de forma pública é um ato de coragem, exatamente, e respondo também àquilo que tu pedias que eu respondesse, porque, portanto, eu sou biólogo evolucionista, não é? Que durante alguns anos foi um problema para a Igreja, já não é. Não é, de maneira nenhuma. Sou comunista, ateu, e sou escritor em que o primeiro livro é sobre, pronto, uma história alternativa sobre a aparição de Fátima. E portanto eu perguntei, vocês têm a certeza? E não era porque eu não tivesse a certeza que a nossa conversa ia ser baseada no respeito, porque eu sei que me conheces e eu também te conheço, mas ainda assim acho que é uma prova de coragem, não é? Porque há muitas pessoas, algumas pessoas que me conhecerão ou da biologia, ou da política, ou da escrita, e creio que vão ficar também surpreendidas pelo convite. E quando, isto para te dizer o quê? Sobre a questão de quando me lês, portanto, achas que está ali alguma coisa do Evangelho. Eu tenho dúvidas, eu tenho muitas dúvidas. Aliás, eu sou sobretudo perguntas e depois uso isto para poder fazê-las. E esperando que alguém me responda. E as pessoas que leem os meus livros vão respondendo de certa forma. Aliás, são os leitores neste momento que nos estão a ajudar, ou a ajudar o narrador, o escritor que vai escrevendo os livros ou vai passando as suas mensagens, porque eu tenho muitas dúvidas. Portanto, o ateísmo é bonito, mas deixa por responder uma parte muito importante portanto, da nossa vida, não é? Que é o porquê, a razão. Quer dizer, no outro dia, numa conferência sobre literatura, uma coisa atormentou-me, não é? Porque, eventualmente, a ciência, a biologia, diz que a Terra irá acabar, portanto, a idade do planeta assim determina, e eu pergunto-me o que é que vai acontecer a Leonardo da Vinci, a José Saramago, a Freddie Mercury, quer dizer, esta gente toda que marcou a história, onde é que perdemos? Quer dizer, é isto o sentido disto, e portanto tenho dúvidas. E a religião, admito que ajuda, eu não diria a responder, mas ajuda a atingir uma coisa importantíssima. Ajuda a pensar. A calma. A calma. Pacifica. Pacifica. Isso às vezes é mais importante do que ter respostas. Vamos pacificar um bocadinho. Vamos.
E, portanto, na questão da pacificação, eu também gostava que tu respondesses à minha provocação de como é que Deus aparece aos teus olhos, como é que o vês, e, eventualmente, como é que nós podemos olhar para Deus no século XXI. Olha, como é que eu vejo Deus? Quer dizer, isto é uma experiência muito pessoal, não é? Deus revela-se constantemente. Deus é um interlocutor do homem. E Deus vai se revelando na nossa vida através de muitos acontecimentos. Não é? A minha vida de padre, o facto de estar neste momento em Almacab, agora neste momento estar contigo, por exemplo. Deus revela-se também. E diz-me como é que... Como é que, agora não tu, se caso tendo uma perspectiva mais de sociedade, podemos olhar para Deus no século XXI? Eu já respondi um bocadinho na perspectiva da minha própria inquietude, não é? A ciência é uma pergunta que não vai conseguir responder. Nós até podemos responder como é que o universo foi criado. Não sabemos é porquê. Ou seja, qual é o espaço que Deus tem nas nossas vidas no século XXI, nas gerações mais novas, na tua e no futuro. Sim. Alexandre, há um problema que se coloca e que me inquieta um bocadinho. É que hoje já nem se fala de ateísmo. Já não se nega Deus. Deus está fora do vocabulário, da narrativa. Entende? Isso incomoda-me um pouco porque o homem perdeu o sentido da espiritualidade. Quer dizer, e quando se perde o sentido da espiritualidade, na verdade, a nossa vida fica reduzida a quê? Eu não sei, eu não compreendo. Eu sou capaz eu não compreendo como é que é possível viver sem sentirmos em nós esta dimensão espiritual da nossa existência. Vivemos para quê? Tu estás lá em cima num trabalho que é de tomar eu ter o teu trabalho. É um privilégio, é um privilégio. E ainda me pagam, ainda me pagam. Contemplar a natureza, quer dizer, eu que não tenho tempo de parar muitas vezes, necessitava tantas vezes de parar para sentir Deus presente em tudo. Não é numa questão de panteísmo, de maneira nenhuma, mas é de uma presença pacificante. Enquanto Deus pode ser resposta a tantos problemas que eu tenho e que outras pessoas terão, não é? E que eu, como pai, também tenho. Não é? E vejo Deus assim como uma resposta. Para mim, Deus é uma resposta. Uma resposta porque ele, na verdade, se revela. Agora, o importante é que andamos um bocadinho estressados, se calhar ocupados com tanta coisa, que não sabemos parar. E porque não sabemos parar, nem pensamos em nós, nem pensamos naquele ou em alguém que está connosco. Isso pode acontecer até no próprio casal, que acabar de esquecer que está casado, que tem uma esposa, que tem um filho, estás a entender? Nas várias dimensões da vida humana. Ocupados que o outro, e Deus é o outro, não é? Com letra maiúscula para nós, não é? É o outro. Até que ponto Deus é o outro para nós? Até que ponto Deus é o interlocutor da minha vida? Com quem eu falo? Quer dizer, isto preocupa um bocadinho. Não é uma questão, digamos, religiosa. É uma questão, digamos, de dar sentido à minha própria existência. Já há sentido existir sem a dimensão espiritual? Sem esta dimensão espiritual? Não sei. Eu acho que não é. E eu sinto que tu, nos teus livros, é isso que eu te disse há um bocadinho, sinto esse live, digamos, de espiritualidade muito própria. Nem que seja o pensar. O pensar. E uma certa dimensão de êxtase perante a beleza, por exemplo. E há passagens nos teus livros onde tu tocas. Tive a sorte de ir parando. Tive a sorte de ir parando. Pronto, está. E tocas no divino, sabes? Tu tocas no divino sem dar as contas. Não me custa dizer que sim e acreditar que sim. A minha pergunta será sempre que interpretação é que eu faço do meu toque no divino. Não é? Mas repara, Deus revela-se para ti de maneira diferente da minha, não é? Quer dizer, Deus não é refém, não está refém da Igreja Católica, nem refém da Igreja Protestante, nem Anglicana. Tenho qualquer problema de que, se partirmos de um princípio, vamos chegar os dois a um acordo, eu e tu,
tu mais facilmente que eu, mas vamos chegar os dois a um acordo. Partindo do princípio que Deus existe, seja qual for a sua forma, concepção, portanto, ultrapassando todas essas barreiras, se calhar até teológicas, portanto, assumindo que Deus existe, ponto final, parágrafo, eu não tenho qualquer problema, partindo deste princípio, que a minha dimensão espiritual, quando viaja, quando para, quando pensa, quando eu converso comigo mesmo, esteja a tocar no divino. E eu vou-te dizer uma coisa muito sinceramente, tomara a Deus que sim, porque é um pensamento muito reconfortante, muito sossegado. Eu acho que é um ato de coragem, ao contrário do que se calhar já foi noutros tempos, diria eu, acho que é um ato de coragem ter fé. Acho que é de uma coragem absolutamente extraordinária e é por isso que eu também respeito imensamente. Eventualmente porque gostava de ter essa mesma coragem. Se calhar tens. Não sei, mas também não tenho pressa em descobrir, porque o pensar, o viajar, o conversar comigo mesmo, parar no meio de uma floresta e olhar para seres tão extraordinários como as árvores, que me apaixonei há recentemente, pouco tempo, dentro da área da biologia, era a que eu menos gostava que me comecei a estudar e neste momento é das que eu mais gosto, e sinto essa pacificação e, portanto, se a continuar a sentir, e se isso me for valendo como tem valido até agora, eu estou confortável com isso. E, voltando ao mesmo princípio de que se Deus existir, também tenho a certeza que quando tiver a oportunidade, se tiver essa oportunidade, eventualmente, não sei, uma concepção pós-morte, eu acho que ele não vai ficar em absoluto chateado comigo por causa desta minha interpretação. E, portanto, na verdade, estou confortável com os dois sentimentos. Porque já te sentaste muitas vezes à mesa com ele. Pois, lá está, partindo deste princípio, não tenho qualquer problema em assumir que isso seja verdade. E, mais do que ser verdade, é extremamente reconfortante, tenho que admitir. Está bem, Alexandre, olha, eu gostei imenso neste momento. Eu gostei muito. Olha, obrigado por tudo, obrigado pela tua amizade e obrigado pelo facto de um dia também me convidaste, lembras-te? Para fazer parte de um painel. Verdade. Já foi há uns anos. Já foi uma conversa exatamente sobre aquilo que teria o tema do Partido Comunista Português, a Igreja e os Católicos. Foi isso. E era exatamente nesta questão de que há pontes que não precisam ser construídas porque já existem, porque estão lá, têm que ser eventualmente redescobertas e caminhar por elas outra vez. Eu acho que está a ser feito. E porque também serviu para lembrar uma coisa que é muito cara aos comunistas em particular e aos católicos também, acredito que sim, que é a liberdade, em que muitos católicos participaram junto de comunistas e alguns comunistas católicos e outros católicos comunistas que fizeram esta caminhada por um Portugal livre e profundamente humanista. É interessante que o Papa Francisco, para terminarmos, diz que o importante hoje é saber escutar o outro, para discernir e para agir. São três palavras fundamentais que vêm a ter no inquérito. Escutar, discernir e agir. E se nós fôssemos capazes todos não ter medo de nos escutarmos mutuamente, sem nos defendermos, uma questão de autodefesa. Não, escutar primeiro. Discernir, pensar o que o outro pensa. Até porque nos ajuda a construir a nós próprios. Sem dúvida. E depois agir em função daquilo, das pontes que temos. E nós temos que valorizar aquilo que nos une, não aquilo que... Olha, eu não gosto muito de falar daquilo que nos separa, sabes porquê? Porque quando dizemos aquilo que nos separa, estamos a afastar-nos. Eu acho que é muito mais importante. E sabes o que é que eu acho mais extraordinário? É que se escutarmos primeiro e depois, em vez de começarmos por aquilo que nos separa, provavelmente vamos descobrir aquilo que eu também acho que é verdade. Que, por vezes, é muito pouco o que nos separa. E nós construímos montanhas, ou vemos montanhas à volta daquilo que nos separa e não são. E as pontes são tantas. E as pontes são tantas. É verdade. Alexandre, obrigado. 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 Sempre.